Ok. Ok. Então, pessoal, voltando aqui, lembrando que na última aula eu mostrei para vocês aqui o começo aqui da estrutura, mostrei para vocês aqui a criação do formulário de clientes, perfeito? Havíamos aqui feito já a codificação, então o nosso formulário de cliente já está devidamente codificado, tá? Com botão novo, botão salvar e fechar, ok? Da mesma forma que eu pedi, que eu fiz esse detalhadamente, ou seja, etapa por etapa, pedi a vocês que tentassem fazer em casa o de funcionários, que também já está todo feito, o de fornecedor, também, que já está todo feito, certo? Perfeito, ó. E hoje a gente vai fazer o de produtos, tá certo? O de produtos, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? Esse de produtos, ele só está feito, tá? Mas falta a gente criar aqui, ó, o botão para inserir imagem, falta o botão novo, botão salvar, botão fechar, ok? Isso é rápido, no instante a gente faz. A gente vai demorar um pouquinho mais de tempo para entender, né, como fazer para chamar uma caixa de diálogo para inserir a imagem aqui, ok? E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos fechar aqui, muito bem. Vamos lá, botão direito aqui, deixa eu só fazer aqui uma conferência. Aqui, isso. Vamos só fazer essa modificação, tudo bem, perfeito? Vamos lá. Ok, então botão direito, vamos lá. Pronto, o que é que eu quero fazer aqui? Primeiro a gente vai fazer aqui o botão novo. Quando eu clicar no botão novo, o que é que eu quero que apareça? Quando eu clicar no botão novo, eu quero que o código seja gerado automaticamente, já vai ser, né? Ele já é autonumeração, mas eu quero que seja inserido a data de cadastramento desse produto. E posteriormente eu quero que o grupo seja selecionado, ok? Então vamos lá, botão novo, ao clicar, perfeito. Então o que é que eu vou fazer aqui? Botão novo do command, ponto, go to record, avança aqui 1, avança 2, escolhe aqui new record, perfeito. Essa linha serve para quê? Serve justamente para poder criar o novo registro, ok? Beleza. Próxima linha, eu preciso inserir a data, então mi pro data cad, que é a data de cadastro, recebe date, hoje. E eu quero que fique setado, né, o grupo. Como é que eu faço para o grupo ficar setado? Muito fácil. Vamos lá. Mi combo grupo, olha aí, combo grupo ponto set fox. Show de bola. Ok, funcionou, beleza. Salva, ó, isso, perfeito. O que é que eu vou fazer agora? Botão salvar. Botão salvar também já está conhecido aqui, né? Então vamos lá. No command ponto run command access command save record e uma mensagem, né? Função mensagem salvo com sucesso. Perfeito. Deixa aqui indentado. Salva, ok, beleza. Bom, botão fechar também é o mais fácil, né? Então, do command ponto
close. Legal. Vamos testar. Perfeito. Então, botão novo. Joia. Gerou aqui o código, gerou aqui a data e já setou para mim o grupo. Ok, então vamos lá. Massas. Vou botar aqui o código de barra. Descrição. Descrição vai ser, sei lá, macarrão tipo espaguete. Tipo marca modelo Tabajara. Aplicação espaguete. Unidade. Pacote. É um pacote. Na verdade não é pacote, é unidade, tá? Custo, sei lá, 1,50. Preço de venda vai ser calculado. Estoque e o estoque mínimo. Estoque mínimo, digamos que eu tenho que ter pelo menos 10 pacotes. E esse produto está ativo. Ok. Clica no botão salvar. Salve com sucesso. Perfeito. Se a gente for olhar lá na tabela produtos, já temos aqui o produto 18, tá? Todo preenchido. Show de bola. Ok. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos criar aqui a nossa rotina, né? Nossa função para poder chamar a caixa de diálogo, tá? Então, vamos lá. Beleza. O que é que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai para o nosso IDE. Ok. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos criar aqui, inserir módulo. Primeiro de tudo, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou querer uma caixa de diálogo, tá certo? Uma caixa de diálogo do tipo que a gente está acostumado, né? Por exemplo, se eu abrir aqui, ó, importar, aparece uma caixa de diálogo parecida com essa aqui. Então é uma caixa dessa que eu vou querer chamar, ok? Então vamos lá. Eu preciso adicionar uma referência e essa referência é ao Microsoft Access. Aliás, é o Microsoft Office. Então vou aqui para Microsoft Develop Office Object Library. Esse ponto 14 aqui, essa versão 14, é porque é a versão que está instalada no meu computador. Na máquina de vocês, pode ser que esteja em outra versão, tá? Pode ser a 12, pode ser a 15, tá certo? Mas isso aí não faz a menor diferença. Você só tem que se lembrar que tem que ser o Microsoft versão Object Library, ok? Clica em OK e beleza, ó, salva. Ele pergunta qual módulo, qual o nome do módulo. O módulo é o geral, tá? Sem problemas. Muito bem. Vamos nós? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos construir a nossa função que vai fazer o processo de pegar o endereço, tá? O endereço da imagem. Então, a função é o seguinte. Ela é pública, que eu quero que todo mundo acesse. Função pega caminho. Perfeito. Por que pega caminho? Porque é o que realmente ela vai fazer. Na hora que eu clicar em cima do arquivo de imagem, ele vai capturar o caminho de onde aquela imagem está, o caminho onde ela está, tá? E eu sei que ela vai ser do tipo string, tá? Ela vai retornar uma string. Então vamos declarar as variáveis de f dialog as office ponto file dialog. Vou precisar declarar aqui uma variável que ela vai ser variante. Então é variante file
as variant e vou precisar criar aqui o caminho, tá? Vamos lá. Setar o objeto da caixa de diálogo. Então vai ser setFDialog igual a objeto application, tá? Application.fileDialog. Clica, abre na verdade, né? Abre aí parênteses e veja que ele me dá algumas opções. Então, de baixo para cima nós temos salvar como, temos abrir, temos capturador, né? Um picker é como se fosse um capturador de diretório, tá? De pastas. E esse aqui é o de arquivos. É o que a gente vai escolher. Muito bem, que é o File Picker. Muito bem. Feito isso, a gente vai agora setar as propriedades da caixa de diálogo. Para isso, né? Setar as propriedades da caixa de diálogo. A gente vai utilizar a instrução with fdialog, sempre lembrando que quando você abrir uma instrução, certo? Vou diminuir aqui um pouco. Quando você abrir uma instrução do tipo with, do tipo if, do tipo do loop, do tipo for next, sempre abra a instrução e feche a instrução. Se você não fechar, corre muito o risco de você se perder no meio do caminho, tudo bem? Ok. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos setar aqui as propriedades, tá? Bem simples. Setar o título da janela. Então ponto. Olha que nós temos uma estrutura chamada ponto title. Então ponto title é igual a escolher uma imagem, ou seja, o nome você escolhe, tá? Como essa janela aqui é uma janela do próprio sistema operacional, tá? Na verdade é uma janela do Windows chamada pelo Office, tá? Mas a janela basicamente é a mesma. Então pode ser que você já tenha utilizado ela recentemente. Então ela vai conter alguns filtros. Então eu tenho que limpar. Então limpar os filtros, tá? Então eu vou dar ponto filters ponto clear. Perfeito. Agora sim, adicionar os filtros. Ponto filter ponto add. E aqui, ó, description, você coloca o que é que vai. Então, por exemplo, imagens tipo JPG, vírgula. Aí ele pergunta qual é a extensão. Asterisco ponto JPG, certo? Novamente. Só que agora eu quero o BMP, tá? Então já vou mostrar aqui para vocês como é que você faz para escolher dois tipos de imagem, tá? BMP. Legal. E só para poder deixar registrado, né? Filtrar todos os arquivos. Se eu precisasse, não é o caso. Filters.add. Aí você coloca todos os arquivos. Qual a extensão? Asterisco, ponto asterisco.
fechado. Mas eu não quero, tá? Eu só quero mostrar somente arquivos do tipo BMP e JPG, ok? Esse aqui eu não quero, então comentar. Beleza. Feito isso, verificar se a caixa de diálogo carregou corretamente. Como é que eu faço isso? Através de uma condicional, né? Então, if.show, que é uma propriedade da caixa de diálogo para que ela seja exibida na tela, eu posso saber se ela foi igual a true. Se sim, else and if. Ou seja, não se esqueça, né? Abri aqui o if, coloquei o else and if. Se eu não precisar do else, é só remover, tá? Mas pelo menos você vai ter a estrutura pronta. Ok. Se deu certo, se ele abriu e mostrou a tela, o que é que você faz? Olha, o que eu faço é muito fácil. Percorrer todos os arquivos selecionados. Como é que eu faço isso? Muito fácil. For each variável file em, ou seja, eu vou percorrer todos os arquivos em onde? Onde que eu vou mandar ele percorrer? Em selected items, ou seja, nos itens selecionados. Next. E aqui dentro, o que é que eu mando ele fazer? Quando ele achar aquele arquivo que você clicou em cima dele, deixou ele selecionado, então ele vai fazer o seguinte: lembra-se da variável caminho? Variável caminho vai receber varfile, tá? Perfeito. E agora? Agora é o seguinte: e se o usuário não escolheu nenhum e clicar no botão abrir, tá? Ou se ele simplesmente cancelar, cancelado pelo usuário. Poderia criar aí uma outra mensagem, mas tudo bem. Certo? Ok, ó. Veja que nem foi tão grande, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Simples. Quando finalizar, eu tenho que devolver, né? Eu tenho que dar o retorno da função. Então, o retorno da função é simplesmente o nome dela e a variável que recebe o resultado. Simples assim, ok? Salva, compilar e perfeito, sem problemas, tá? Já que a nossa função está funcionando, o que é que eu vou fazer agora? Vamos voltar para cá e vamos implementar, tá? O que eu quero é o seguinte: eu vou deixar esse profoto visível, ó, visível, e eu vou clicar aqui no botão inserir imagem, já para poder fazer essa implementação. Então, vamos lá. Para evitar algum tipo de problema, é interessante que você capture antes aquele resultado e verifique se esse resultado está vazio ou não, tá? Eu poderia até fazer isso lá na própria função, né? Ou seja, se der qualquer problema, retornar vazio, mas inchar muito a função, mas é uma solução, tá ok? Mas não tem problema, a gente cria aqui uma variável só de ajuda, tá ok? Onde esse x aqui recebe a função. E aqui eu verifico se esse resultado é nulo ou x é vazio. O que é que eu faço? Fácil. Se o x é vazio, ou seja, se o pega caminho lá retornou vazio, não aconteceu nada, certo?
voltando. Se o X é vazio ou não tem nada, né? Ele é nulo. Simplesmente eu digo para o seguinte: eu digo para o formulário que mi pro foto recebe o caminho padrão, tá? E aí? E se não for? Se não for, significa que ele tem um caminho. Existe um caminho diferente. Então, ele recebe X, tá? Simples assim. Em todo caso, eu quero que ele dê um refresh no formulário. Para que é isso aqui? Para atualizar. Atualizar o formulário, ok? Então isso aqui é bem simples e a gente vai testar agora. Salva e vamos lá. Vou colocar aqui, por exemplo, no nosso espaguete. Eu deixei aqui visível, ó, tá? Que é justamente para mostrar para vocês que eu poderia muito bem simplesmente inserir o valor aqui, digitar, mas isso não ficaria interessante, tá? E iria proporcionar muitos erros na hora desse cadastramento, tá ok? Então, o mais adequado é você criar uma estrutura do tipo caixa de diálogo. Vamos testar. Caixa de diálogo funcionou perfeitamente, tá? A minha é porque eu já tinha utilizado antes, então ela já manteve aqui o filtro, ó, o filtro aqui está correto, mas o filtro do caminho, tá? Isso aqui a gente poderia até limpar também. Mas tudo bem, eu vou clicar aqui em macarrão, dou um OK, e olha só que interessante, já está atualizado. Simplesmente eu clico no botão salvar e pronto, tá? Poderíamos até fazer o seguinte, quando eu atualizasse, né, ele já chamasse o botão salvar. Vamos fazer esse teste. Então, modo design, botão inserir, isso, pronto. Então, quando ele finalizar, ele dá o refresh, eu vou chamar o botão salvar, que simplesmente ele vai salvar e emitir a mensagem. Então, como é que eu faço para chamar o botão? Botão salvar, clique, chama o evento do botão. Então aqui ele já chama o evento, é como se eu fosse lá com o mouse e clicasse em cima do botão salvar. Perfeito? Vamos fazer o teste. Muito fácil aqui. Perfeito. Macarrão, Coca-Cola, né? Opa, chocolatado, Coca-Cola. Eu só tenho a imagem da Coca-Cola. Então, Coca-Cola, paga nós. Então vamos lá. Clica no botão imagem. Perfeito. Clica no botão Coca-Cola. Clica aqui, ó, na imagem. E clica no botão OK. E automaticamente ele já chama, ó. Salvo com sucesso. Perfeito. Ok, pessoal. Beleza. Então o que é que vai ficar para a próxima aula? Vai ficar para a próxima aula apenas o desenvolvimento do formulário de entrada de produtos, ok? Apenas o de entrada de produtos. Muito bem, então por hoje é só.